E já que é carnaval, pode sambar à vontade, mas não se esquecendo de coisas muito importantes. Para começar, se beber, não dirija. E se for ter relações sexuais, camisinha. Tem gente abusando da sorte por aí. Você não é suicida, é? Então não é por falta de informação. Nós vamos conversar com a psicóloga e sexóloga, nossa parceira de tanto tempo, que muito tem a nos informar sobre o que está rolando por aí. Estou recebendo a doutora Paula Napolitano. Ah, Paulinha, você tá, meu amor? Tudo Você bem? Tá bom? E você? Tudo bem. Obrigado. Tá Ótimo. frio, tanto ar-condicionado, né? Cortou o cabelo, ficou tão bom. Cortei, as Cachos. mudanças, né? Mas tá muito linda você, como sempre, Paulinha. Obrigada. Essa é uma época de preocupação mesmo. Essa né, não Muito. tem jeito, chegou o carnaval, as pessoas parecem que se esquecem de tudo, inclusive nessa história do sexo, que é dos cuidados com o sexo. Ninguém tem. Quais os maiores riscos das DSTs? No carnaval é isso que você falou, né? Parece que as pessoas esquecem e vale tudo no carnaval, né? Só que a gente não dá pra gente fazer essa aspas na nossa vida, né? Claro, Nossa vida claro. é em geral. Então, as pessoas acabam transando sem camisinha e aí as DSTs aí estão gritando cada vez mais, né? O HPV, a AIDS, que tem aumentado muito, inclusive nos jovens. E eu não sei se você acompanhou que essa semana saiu uma matéria dizendo que teve o primeiro caso de transmissão via sexual do Zika. Zika. Foi. Ou seja, né, mais motivos ainda para a gente Acho que tomar nos Estados muito Unidos cuidado foi nos isso. Estados Unidos, né? Então a gente tem que tomar cuidado. E uma das preocupações no carnaval é justamente porque as pessoas abusam muito das drogas, né? Álcool e todas as outras drogas, que anestesiam o córtex pré-frontal e aquilo que a gente não faria sóbrio, né? A pessoa não pensa, porque essa parte é responsável pelo poder de decisão e controle de impulso. Então, que ela falaria, não, tem que pegar, ela esquece de tudo isso. Então, às vezes, usa outra droga mais pesada, transa sem camisinha. Então, várias questões aí que muito do uso dessas drogas que são abusadas aí, principalmente no carnaval, acaba levando a todos esses comportamentos de risco, né? De altíssimo Exato. risco. Uma coisa que eu queria que você me ensinasse, Paulinha, a gente está falando de comportamento de risco aqui, o que é esse tal de bareback? Bareback vem, né, dos Estados Unidos, que seria montar a cavalo sem pelo, né? Que na verdade é o transar sem camisinha. Ah, tá. Mas a gente está tendo um grupo muito de risco. A gente vê mais associados à homossexualidade, mas é geral, né? Quando a gente põe na internet, aparece muito relação homossexual, mas é para todo mundo. São as pessoas que vão para festas e tudo para transar sem camisinha. E aí tem uma coisa mais perigosa ainda. São grupos que chamam de party conversions, as festas de conversão, onde as pessoas que têm HIV positivo e as pessoas que não têm vão para essa festa transar sem camisinha e correr o risco de pegar o HIV. Meu Deus do céu, isso é uma maluquice. Gente, não dá para entender. E até algumas pessoas criminosas que não contam, furam a camisinha para outra pessoa pegar o HIV. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado. O Eustáquio está falando aqui comigo que isso é roleta russa do sexo. Sim, exatamente. Que absurdo. Exatamente. Bom, uma coisa que me parece também que é o uso do álcool, que tem, essa eu achei a maior barbaridade. Eu não sei até que ponto os caras podem chegar. Os caras estão usando álcool através dos genitais. Como assim? Me pergunta. Essa é triste, né? A gente ouve, parece história. Então, os jovens estão, principalmente jovens, mas tem adultos também, usando álcool via anal e via vaginal. Usando o absorvente interno na sua maioria das vezes, né? Ou até um tubo, assim. Por que eles estão fazendo isso? Não tenho a menor ideia. Buscando ficar bêbado mais rápido. Então, buscar logo esse efeito do álcool para já evoluir, para não precisar ficar bebendo, não sei o que, para ser uma coisa muito rápido, porque são corrente sanguínea, é mucosa, então vai direto. Só que o que a gente ingere bebendo, que o nosso corpo ainda está ali processando, e muitas vezes até põe para fora vomitando, porque o corpo já chegou no limite, não tem. Tudo entra direto para a corrente sanguínea. Então, muitas dessas pessoas estão chegando como alcoólico. E qual é o segundo motivo do porquê eles usam? Não pega no bafômetro. Ai, 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 ai. Então, assim, é muito sério, porque se a gente for pensar bem, é uma anestesia da vida, né?
Não dá para entender uma coisa dessa. E uma agressão aos seus órgãos genitais, à sua intimidade, claro, né? Claro. Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. E na época do carnaval mais ainda, as pessoas exageram nisso tudo como se valesse tudo. Gente, para nossa saúde, se a gente não cuidar, a gente não tem mais nada, né? É verdade, que é o maior de todos os valores. Pois é. É a nossa saúde. E olha, apesar de todo mundo saber da teoria, das campanhas, tem muita gente que não utiliza ainda, porque é considerada um tabu, que é a camisinha para as bonitinhas, né? Você já falou aqui, mas nunca é demais. Eu quero saber tudo sobre camisinha feminina, quer dizer, eu e quem está nos assistindo agora. Ainda é um tabu grande, por isso que é muito legal isso que a gente está fazendo aqui, porque é uma boa alternativa para o carnaval também. Porque tem muita gente que fica esperando que o homem esteja com a camisinha masculina, não sei o quê. Você não precisa de ninguém. Você tem a camisinha, a própria mulher está com a camisinha lá. Quais são as vantagens da camisinha feminina? Uma que ela é feita de outro material, ela não é feita do látex. Não é látex, não? Não, é poliuretano. Então, um material que ainda é hipoalergênico. E você pode colocar até 8 horas antes. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens da camisinha feminina, principalmente se tratando do carnaval, que muitas pessoas vão ter relação sexual. Vão. Infelizmente ou felizmente, né, vão ter relação sexual. Então elas podem já colocar ali a camisinha feminina antes, porque aí pelo menos ela está protegida. Além disso, como ela fica com o anel dela para fora da vulva, ela protege mais que a camisinha masculina. Porque tem algumas doenças, como por exemplo o HPV, que se tem na vulva ou se tem, por exemplo, no saco escrotal, a camisinha masculina não protege, porque você está no contato. Tá. E a feminina protege. Então essa é uma dica bem legal para as mulheres. Tenham camisinha, é só pegar em posto de saúde que tem gratuito. Tenham a camisinha feminina com vocês, você está protegida, não precisa parar na hora H, não precisa parar na hora da relação para colocar, se você já tiver colocado, por exemplo. Então vale muito a pena. Vale muito a pena. É a nossa saúde sexual. Você trouxe? Trouxe, claro. Vamos ver? Vamos. Ela funciona mais ou menos da mesma forma, né? Tem um lado com serrinha para abrir. Tá. A gente tem que dar uma olhada na validade, né? Ver se está tudo ok. Ela assusta, né? Num primeiro momento, assim, ela dá uma assustada, né? Tem dois tipos. Uma que tem esse anel também dentro, ao invés dessa esponja, e esse que tem a esponja. Então, o que a mulher vai fazer? Ela vai apertar essa esponja, que ela fica bem pequenininha, e vai colocar dentro da vagina, assim como se coloca o absorvente interno. Exatamente da mesma maneira. Ela vai colocar aqui e esse anel vai ficar para fora da vagina. Por isso que ele está protegendo mais do que a camisinha masculina. Porque e todo sextavado. Então todo contato, em relação a... para também não incomodar a mulher, para quando tiver ali na vulva não tá incomodando ali, né? Então ela fica aqui toda protegida a vulva, né? Claro que ela vai ficar com esse anel para fora, né? Mas o importante, mais do que tudo, a gente está protegido. Sim. E muitas vezes você não precisar parar, você não precisar depender da boa vontade do outro, né? E aí depois você tira da mesma forma que com absorvente interno, né? Então... Tem uma outra coisa que também é preocupante. Vamos imaginar que as bonitinhas todas abusem um pouco na hora da folia e entrem em pânico no dia seguinte, porque o medo de engravidar é grande. Essa pílula do dia seguinte que todo mundo fala, tem algum perigo? Existe uma faixa etária certa para usar? Qual é o perigo de abusar, se cabe esse termo, dessa solução? Ela realmente, a pílula do dia seguinte, ela é uma pílula de emergência. Inclusive, ela foi criada para as mulheres que eram estupradas, para que elas pudessem não engravidar. Mas as pessoas têm usado de uma maneira um pouco inadequada, né? Usando com muita frequência, porque ela é uma dose de hormônio muito grande. É como se eu pegasse aquela pílula que tem 21 comprimidos, ou 28, ou 24, e tomasse tudo de uma vez só. É uma dosagem de hormônio muito grande, né? Então tem os riscos para o nosso corpo, sim, de náusea, vômito, diarreia, tem vários riscos. Inclusive, se isso acontecer, por exemplo, de vômito, ela tem que tomar de novo o medicamento, porque ele é expelido. Ai. E uma coisa que, às vezes, o nome usado, essa pílula do dia seguinte, é um nome um pouco errôneo. Por quê? Porque eu não tenho que tomar no dia seguinte. Eu tenho que tomar assim que aconteceu a relação sexual. Por quê? Quanto mais tempo passar,
mais a chance do espermatozoide já ter chego até o óvulo. E aí já foi, ele não vai fazer mais nada. Então é assim, teve a relação, viu que fez uma cagada, sai correndo e vai comprar. E já toma na hora. Tá. Porque aí a chance da proteção é maior. Mas ela não é 100% segura. Ah, né? não? Não. Então ela tem em torno aí de 80, 90% de segurança se for usada logo em seguida. Tá. Né? Então, assim, realmente é uma questão importante e não está prevenindo nenhuma doença. Se eu transei sem camisinha, né? Bom, então você trouxe ali um monte de coisa. As várias formas de proteção, né? Tá. Porque a gente tem a camisinha masculina, né? Que a gente tanto fala, conhece, que tem sabores, texturas, tem neon, tem um monte de coisa pra gente explorar. Neon? Tem neon, tem tudo que brilha no escuro, que brilha naquela luz negra, a gente tem de tudo, né? Tá. A gente tem a camisinha de língua para o sexo oral, para proteger na hora do sexo oral e para dar uma estimuladinha, um prazerzinho a mais, né? Engraçado o seguinte, eu ouvi, não sei se é verdade, HPV, por exemplo, né, que é um vírus, vamos dizer, não é um HIV, mas HPV pode transmitir, quer dizer, em termos de sexo oral, problemas de, não sei se é verdade, câncer de laringe, de garganta e boca, pode, é verdade. Uau. Câncer de garganta e boca também pode vir decorrente do HPV, né? Então, o sexo oral é um sexo que transmite também. Então, a gente tem a camisinha masculina para se proteger, a gente tem a camisinha feminina que pode ser usada também, a gente tem a camisinha de língua, a gente tem várias formas de proteção, não é desculpa. E aquele vermelhinho, o que é? Esse aqui é uma camisinha, é uma calcinha que já vem com a camisinha aqui para proteger. Ó, então, não precisa nem tirar a calcinha ali, já está ali protegido para fazer um sexo oral, por exemplo, e protegido. Gente, os caras não têm mais o que inventar. Né? Agora tem até boutique, né? Boutique erótica, exatamente. Que é diferente de sex shop. Boutique erótica não tem mais o que inventar. Bom, eu acho que todo mundo pode e deve, tudo bem, rasgar a fantasia, o tempo é disso, mas eu queria que você desse uma dica para quem está nos vendo agora, e como é que a gente pode apimentar a relação, mas com criatividade. Boa. Você que falou de boutique erótica, a gente preparou especialmente uma matéria externa que a gente foi numa boutique erótica para justamente a gente trazer todo esse universo de criatividade, de apimentar a relação, de 5 sentidos, que vai logo mais. Ah, sim. Logo mais. Tá. Então, eu não vou dar tantas dicas, mas para apimentar a relação, a gente aproveita essa questão das fantasias, por exemplo, né, que hoje tem muito no carnaval essa questão das fantasias, e dos 5 sentidos. Então, do nosso cheiro, olfato, tato, usar de alguns géis, alguns cremes. Então, a criatividade para os casais, ela é muito importante. Porque traz mais intimidade, traz uma coisa nova para a relação, você conhece mais seu parceiro, sua parceira, você vê mais prazer um no outro, então isso aumenta a relação, mas mais dicas em breve. Muito bem, tenho que agradecer agora a doutora e professora Paula Napolitano, porque você deu uma aula para a gente, eu fiquei meio que... Tem coisas que eu nunca vi na minha vida aqui. Obrigado, Paulinha. Obrigada, é um prazer, como sempre, estar aqui. Obrigado, um beijo grande para você, viu, meu amor? Obrigado.